Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso canal da Igreja AXA. Mais uma vez nós estamos aqui nas quartas-feiras no culto de ensinamento bíblico, que é o nosso SEB, para compartilhar uma palavra de Deus. Para quem está nos acompanhando, esse é o nosso terceiro estudo que está falando sobre oração. Nós falamos sobre oração, por que orarmos, e hoje nós estamos na terceira aula e iremos falar como devemos orar. O texto de referência da palavra do Senhor nesta noite se encontra em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 6, que está escrito assim: Mas tu, quando orares no teu aposento, e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês se recordam quando aprenderam a orar? Provavelmente vocês decoraram uma oração. Provavelmente vocês já estavam preparados dentro de uma oração na qual você já tinha elaborado para que em uma oportunidade viesse a orar. Isto não é ruim, isto é muito bom. Até porque Jesus Cristo nos deu uma oração modelo, que é o Pai Nosso. Mas a grande pergunta é: existe circunstância que nós teremos que fazer orações específicas mediante ao momento ou a dificuldade que nós vamos estar passando? A Bíblia não nos diz o que orar. Ela nos ensina como nós devemos orar. Ela não nos dá instruções difíceis e nem complicadas, e muito menos rígidas. Ela, em vez disso, nos dá instruções básicas e sensatas. Condições para a oração. O Novo Testamento, a Nova Aliança, especialmente o ensinamento de Jesus, nos dão condições específicas nas orações. Primeiro, orar em nome de Jesus. Jesus manda orar em seu nome. João 14, verso 13. E depois reforça este ensinamento no verso de número 14. Baseado nisso, nós podemos concluir que uma condição necessária para receber uma resposta às nossas orações é orar em nome de Jesus. Orar segundo a vontade de Deus. Isto é muito importante. Orar segundo a vontade de Deus significa render as nossas vidas completamente ao controle e ao seu propósito. Jesus nos deu um grande exemplo quando orou no Getsêmani. Quem não se recorda? Quando ele disse: Senhor, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele estava se entregando completamente nas mãos do Pai, sem reserva, para que o Pai fizesse a sua vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele não apenas ouvirá, como também responderá. 1 João capítulo 5, verso de número 14. Então nós temos que pedir segundo a sua vontade. Aí ele vai nos responder. Quero deixar uma pergunta a vocês. Eu até escrevi aqui. Mas e se você não receber o que pede a Deus? Já parou para pensar nisso?
vou lhe mostrar através da palavra de Deus que o Senhor, Ele nos ensinou através da Bíblia Sagrada algo valiosíssimo. Tiago nos ensina sobre esta pergunta. Então, se você orou e não recebeu o que pediu a Deus, o nosso irmão Tiago, ele vai responder esta pergunta agora. Tiago, capítulo 4, verso de número 3. Não devemos pedir a Deus coisas egoístas que apenas nos dão prazer. Devemos concentrar nossas petições em ajudar aos outros e agradar a Deus. Isso está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Então, tem muita gente que fica de mal com Deus porque não compreendeu que tem que estar a vossa oração enquadrada no perfil que a Bíblia nos mostra. Então, vamos aprender como devemos orar. Terceiro ponto: orar com fé. A chave para receber de Deus o que pedimos é ter fé. Fé de que receberemos uma resposta. Não há lugar para dúvida. Se você está acreditando que orando ao Pai em nome de Jesus não pode passar nenhuma sombra de dúvida sobre a sua mente. Você tem que acreditar com fé que Deus vai te favorecer, vai te responder. Então não há lugar para dúvida. Assim como as ondas do mar são arrastadas pelo vento, as pessoas que duvidam não conseguem resolver no que creem. Olha que coisa. Então você tem que orar e você tem que acreditar que Deus, além de ouvir, vai te responder. Portanto, não receberão nada do Senhor se você não orar pedindo dentro do seu propósito e com fé. Por outro lado, os que pedem algo a Deus e creem que receberão, terão o que pedirem. Olha que a Bíblia nos ensina. Orar em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, e com fé. São 3 condições que te ajudarão a trazer resultado à nossa vida de oração. Então, você deve orar com fé, você deve orar no propósito de Deus e você deve acreditar que Deus vai responder a tua oração. Uma coisa me chama muito a atenção. Aqueles que já estão na presença do Senhor por algum tempo, eles já passaram por momentos e situações alegres e difíceis. E no momento difícil, muitas das vezes, o silêncio, ele vai nos constrangir. E o interessante que a notícia boa é que no silêncio Deus trabalha. O papai, ele sabe trabalhar. Ele é perfeito em seu trabalhar. Quando ele está em silêncio, é porque você, meu amado irmão, você que está aí, você está se amadurecendo. Você está tendo a oportunidade de crescer
nos braços do Senhor, está ganhando robustez e está na expectativa de receber o que pediu a Deus. Então esses 3 fatores são os 3 fatores primordiais para a vitória daquele que aplica o seu coração em oração. Orar segundo o nome de Jesus, a vontade de Deus e com fé. Esses 3 fatores vão te levar a alcançar um relacionamento, uma intimidade, uma credibilidade inabalável. Porque tudo que o inimigo quer é nos bombardear em nossa mente, aonde é a nossa área de batalha. Mas nós estamos revestidos do poder que há do nome de Jesus. E nós estamos garantidos pela sua palavra dentro desse ensinamento. Então eu estou aprendendo como devo orar. E o adversário de nossas almas, ele não vai nos colocar dúvida, porque o Senhor, ele é fiel. Uma das coisas que também nos chama a atenção dentro do perfil, quando se diz oração, é que persistência é sinônimo de vitória. Em alguns casos, isso pode acontecer. Nós oramos apenas uma vez e imediatamente Deus responde. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Mas em muitas orações nós temos que persistir. Na realidade, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu mesmo já tive orações respondidas imediatamente. E também estou, como muitos irmãos estão, persistindo na oração a favor de algumas causas. Então a persistência faz com que Deus se manifeste a você. No Antigo Testamento, ou a Velha Aliança, nós temos um texto clássico que fala sobre Daniel. Daniel capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 4. Daniel fala de uma ocasião onde ele orou por 3 semanas antes de receber uma resposta do Senhor. O anjo que levava a resposta explicou a Daniel que uma força opositora, ou a potestade, ou o maligno, estava impedindo dele levar a resposta a Daniel. Mas, devido à sua persistência, recebeu a resposta tão esperada. E se Daniel tivesse deixado de persistir? E se Daniel tivesse esmorecido na oração? Então a persistência, ela vai favorecer o céu ao teu favor. Persistência na oração. Então continue pedindo, continue acreditando, e se porventura dentro deste estudo você deve ajustar a tua oração para glorificar o nome de Deus, para pedir conforme o propósito de Deus, não para que você venha a se sentir egoísta dentro da oração, porque Deus, muitas das vezes, Ele sabe o porquê
não respondeu a tua oração, porque ainda não é o momento. Se Ele te entregar agora, de repente você não vai saber administrar. E se for a oração para a cura, persista. Deus, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele é vida. A Bíblia diz que Ele faz proeza. A Bíblia diz também que Ele vai além do que nós pedimos ou imaginamos. Então, ainda que esteja morto, Ele pode trazer a vida. Então, persista na oração, em nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos encerrando este estudo, porque dentro de como devemos orar, eu utilizei alguns textos bíblicos para aplicar o estudo nesta noite, mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama tanto ao ponto de, às vezes, não entregar o que nós pedimos para que a gente não venha sair da sua presença. Deus, Ele é maravilhoso. Meu amado irmão, minha amada irmã, falta uma aula para nós concluirmos este estudo sobre a oração. Eu quero deixar em aberto aos amados irmãos, com muita simplicidade e com muito carinho, irmãos. Se você tiver algum assunto que gostaria que nós estudássemos e dentro daquilo que o Espírito Santo colocar em nosso coração, compartilhar aos amados irmãos, escreva. Mande para nós, que nós teremos o capricho de estudarmos para direcionar aos amados irmãos dentro do estudo. Nós estamos ficando por aqui nesta noite, neste culto de ensinamento bíblico, hoje um pouco mais curto, até porque nós já estamos falando de oração. Só ficou restando agora orando pelos outros, que também é um assunto importante. E nós estaremos falando isso na próxima quarta-feira. E depois nós estaremos abordando outros estudos. Fique com Deus, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, querido Deus. Eu sou grato a Ti pela oportunidade de aprendermos dentro da Tua santa palavra. Muitas das vezes nós queremos colocar o Senhor em xeque, ou mesmo até na parede, porque o Senhor não nos responde às nossas orações. Mas nós aprendemos que muitas das vezes a nossa oração é egoísta. Ela é uma oração na qual não está glorificando o Teu nome e nem favorecendo aos outros. Eu sei, Senhor, que o Senhor, mediante a nossa oração intercessória, quando nós aplicamos o nosso coração para orar pela dificuldade, pela situação dos outros, o Senhor nos favorece. É por isso que a igreja, neste momento tão difícil que nós estamos passando, nós devemos orar como intercessores, para que o Senhor venha glorificar o Teu nome, não só sobre o Teu povo, mas sobre o povo ainda que não Te conhece, que ainda estão com seus corações duros, mas através da oração que o Senhor possa alcançá-lo, possa alcançá-la. Abençoa esta nação, abençoa este país, abençoa as igrejas, aos pastores, aos líderes espirituais espalhados neste mundo. E que a Tua graça e a Tua misericórdia não falte sobre eles. Esta é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Fique com Deus.